Olá, pessoal. Meu nome é Maria Camila e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho que tem a detecção automatizada de exoplanetas em dados do TESS, utilizando redes neurais convolucionais 2D e RISC-V guiado por delta centrante. Então, para iniciar o meu trabalho, eu vou introduzir alguns conceitos básicos importantes. O primeiro deles é o conceito de trânsito espacial, em que a gente tem uma determinada estrela que ela tem um brilho natural. Quando um exoplaneta orbita sobre ela, ele tampa parte do brilho e o fluxo luminoso da estrela é momentaneamente alterado pela passagem desse exoplaneta. Então, a gente consegue detectar a presença de trânsito espacial analisando o fluxo luminoso da estrela. E ele gera essa curva característica nu aqui toda vez que um trânsito ocorre. Todos os dados desse projeto para a construção do dataset foi usado com base do satélite TESS, e aqui tem uma imagem que mostra a rota que ele executou para ir tirando focos do ponto em vermelho, onde existe a maior concentração de exoplanetas. O objetivo do meu trabalho é implementar e avaliar um modelo de inteligência artificial capaz de identificar eventos de trânsito exoplanetários em dados que vieram do satélite TESS. Por quê? Muitas vezes esses dados foram expostos a sinais fracos, sofreram ruídos pelos instrumentos de leitura, a variação natural das estrelas e eu acho que o principal, a contaminação por estrelas próximas. Quando o trânsito ocorre, um exoplaneta ele pode atrapalhar no desenvolvimento do gráfico de fluxo luminoso e muitas vezes sobrepor um ao outro. Então a gente percebe que tem uma anomalia no formato de o esperado. Então, a gente tem que considerar isso também. Minha base de dados, eu iniciei usando a tabela TOI, que é um repositório da NASA, em que eles listaram todas as estrelas em que foram fotografadas. Depois, eles pegaram esses dados, refinaram, revisaram e disponibilizaram ele no NEA. Então, primeiro eu buscava a estrela no TOI, depois eu verificava se os dados estavam adequados dentro do NEA, todos os dados que não estavam fora do NEA não foram utilizados para a gente conseguir preservar a qualidade de dados. E, por último, os dados foram retirados do MAST. Então, eu trabalhei com a linguagem Python para desenvolver todo o pipeline e era realizado esse fluxo. Quais foram os dados que foram extraídos da TESS para a utilização deste projeto? Então, para isso, eu gostaria de inserir o conceito primeiro de efemérides, que eles são um conjunto de informação, um conjunto de dados, considerando um determinado corpo celeste, e que ele consegue prever a posição desse determinado corpo em relação ao tempo, tá? Então, primeiro foi consultado se existiam essas efemérides, e depois eram extraídas delas a curva de luz. Mas, em alguns casos, não existiam as efemérides. Então, eu pegava os dados de curva de luz e acabava tendo que aplicar a metodologia do BLS, que é o, em inglês, Box List Square. Como que funciona essa metodologia? Eu pegava lá a curva de luz, o código divide ele em tamanhos iguais, quadrados mesmo, depois sobrepõe uma imagem à outra. Se quando essas imagens forem sobrepostas, a gente tiver trânsito ainda ali, mesmo com as imagens sobrepostas, isso quer dizer que a gente teve uma identificação de trânsito. Então, eu poderia ter de duas formas. Ou ele já direto do efemérides, ou eu tinha que pegar o dado que ele tinha que descobrir o trânsito através do BLS. A curva de luz, ela é um dado temporal. Ele foi usado unicamente em muitos projetos, mas eu quis usar um segundo dado, Target Pixel File, TPF, que além dele considerar a análise temporal, ele também considera a espacial, ou seja, a localização dessa estrela no espaço. Que eu peguei um tique que representa uma estrela, acessei já o efemérides e consegui tirar esse TPF, que é a imagem que eles já disponibilizavam dessa estrela. Aí aqui já poderia fazer a classificação de trânsito. Mas da mesma forma que aconteceu lá com as curvas de luz, algumas estrelas, quando eu ia consultar, não tinha isso pronto. Aí eu tive que aplicar também novamente o BLS para conseguir o que a gente chama de test cut. Test cut, a única diferença é que a gente consegue tirar esse recorte da forma como a gente quer. Se a gente olhar nessa primeira estrela, a gente dá para ver que tem algumas outras coisas aqui, podem ser alguns outros planetas alterando o fluxo luminoso. Então, o test cut eu conseguiria fazer ali o recorte aproximado da forma como eu queria. Então, foram priorizados os dados do teste TPF, fornecido já pela FMEX, mas no caso em que não havia, aí eu fiz o recorte, digamos assim, manual com o test cut. Para a construção do dataset, foram construídas imagens de janelas, que a gente fala, janelas de trânsito, um total de 351 janelas. Essa foi a quantidade mínima de janelas que eu usei e validei e que me começaram a me trouxer bons resultados, menos do que isso. Minha IA não foi executada de uma forma satisfatória. E também outra coisa que eu tive que verificar
é que eu tinha que ter uma quantidade maior de janelas negativas, ou seja, janelas que, na verdade, não tinham trânsito, porque, na realidade, quando essa análise é feita, existe uma maior probabilidade dela não identificar trânsito mesmo, e 117 positivas. Aí, então, total de 351 janelas, sendo 234 negativas e 117 positivas, em uma proporção de 1:2. A cada uma janela positiva, tinha-se duas negativas. Esse daqui é o fluxo da arquitetura da minha inteligência artificial. Vai meio revisar um pouco do que eu acabei de explicar para vocês. Então, no início, fazia a seleção da estrela-alvo, coletava as efemérides delas, consultando o TOI e o NEI. Essa requisição feita via Python. Estava o dado no MAST, e então era feita a primeira validação. No MAST tem o TPF para o alvo que a gente selecionou? Se sim, fazia o download do TPF, do MASP, e tinha o cubo de pixel. O cubo de pixel é um arquivo que você acaba tendo dentro do TPF. O cubo de pixel é dito como um elemento de recorte tridimensional, porque ele dá a informação de altura, largura e também de tempo do nosso objeto de estudo. Caso não tivesse, então usava o BLS para gerar o test cut e também a partir dele tinha-se o cubo de pixel. Saindo do cubo de pixel, ia para a parte da extração da curva de luz. Segunda tomada de decisão. A efeméride confiável está disponível? Se sim, define a janela temporal esperada, né? Faz o recorte da janela. Se não, você vai ter que aplicar o BLS novamente para aí ter a janela. Depois que você obtinha a janela, validava o evento candidato, extração do recorte pixel e a curva da janela do recorte de pixel da janela. Aí depois que a gente tinha todas as janelas ali separadas no nosso dataset, enviava ela todas para a IA, para a IA fazer a classificação. Janela com trânsito ou janela sem trânsito. Enfim, esse é o fluxo básico. Aqui é só ele completo, né? Que eu separei ele em 4 etapas, mas eles são todos interligados, vocês podem estar vendo detalhadamente no relatório resultados. Então, no primeiro momento, utilizando aquele dataset, foi feita a validação cruzada, considerando 4K de fold para o Area Under the Curve e o Average Precision, que eu reduzi a AUC e AP, a gente teve resultados muito bons. Considerando as quatro folds, o melhor resultado foi 0,947 de AUC e 0,913 para P. E a média dos 4 folds foi uma média de 0,9504 de AUC e 0,9240 para o AP. Eu quis incluir também uma análise de R-score, considerando o centroide das estrelas. O que ocorre? A gente ainda falando de fluxo luminoso, na parte central da estrela, ele é mais intenso. Então, se você tiver ali outras estrelas sobrepondo a sua estrela, a variação de ruído, aqueles itens que a gente viu lá no objetivo, sempre o fluxo central, por ele ser mais intenso, ele não vai sofrer variação, ao contrário do fluxo luminoso ao redor da estrela. Então, depois de passar pela IA, eu fiz uma parte do código em que ele fazia essa análise da centroide da estrela, que é esse delta centroide. Primeiro, eu fui mexer nos taus para ver qual que me retornava um valor melhor. Então, considerando que esse item foi de 0 a 10, e os melhores resultados estão em cinza aqui, onde eu usava um tal de 1,52, e ele me dava uma resposta de 0,95, 0,75, e a P de 0,62436. Que, se você olhar com a média da validação cruzada sem o Rail-Score, ele eleva um pouquinho esses valores. A gente consegue ver melhor na próxima etapa, que foi a matriz de confusão. Para a validação cruzada, teve um verdadeiro positivo num total de 97, considerando os 4 folds, um falso positivo num total de 10, um falso negativo, um total de 20, e um verdadeiro negativo, um total de 224. Quando eu apliquei a matriz da confusão com a análise do centroide, eu consegui eliminar uma falsa positiva. Então, aumentou aqui a minha quantidade de verdadeiras negativas. Já era um valor, uma resposta muito boa, mas com essa análise do deslocamento do centroide, conseguiu ficar melhor. E, por último, mais uma questão gráfica ali, né, o Grand Cup. Aí aqui tem a janela original de uma estrela e a área correspondente em vermelho, um pouco mais claro e um pouco escuro, é exatamente aonde a IA fez a análise para considerar a classificação do trânsito. Maiores detalhes no relatório. Agradeço a atenção de vocês.